I started having these obsessive thoughts. Why did you kill those people? No comment. No comment. Ele orienta a Suzane a chorar na entrevista. Não vou conseguir. Este honorable científico, el que escribió, ¿este es un doctor de dónde? De Estados Unidos. Bueno. What were your fantasies about? They were sexual fantasies of control, power. Bom dia, boa tarde, boa noite, galera do Apenas um Podcast. Segue aí um episódio extra que a gente fez ano passado da família Bender. Espero que vocês curtam e feliz ano novo pra todo mundo. Falou, galera. Tchau, tchau. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá qual for o horário que vocês estiverem ouvindo esse podcast. O meu nome é Marisa e se você está ouvindo esse podcast é porque você é o nosso apoiador lá na Aurelo, então muito obrigada por apoiar a gente. E hoje você vai ter acesso a um episódio exclusivo, um episódio que só você que apoia a gente e o pessoal que está assistindo a live no TikTok, que hoje a gente está fazendo ao vivo, vai ter acesso. Hoje a gente vai falar sobre os Benders, que foram uma família de serial killers. Então, sim, gente, uma família que se uniu pra matar. Vocês vão ver que vai ter várias controvérsias se de fato eles eram uma família ou não. Porém, socialmente, eles se apresentavam como uma família. Bom, gente, tenho certeza que se você apoia a gente, você já segue a gente nas outras redes sociais. Então, né, só dando um aviso, né, se você ainda não segue a gente e é nosso apoiador, é só procurar a nossa página lá no Instagram, @apenas-um-podcast, que vai aparecer. Bom, mas vamos pro caso, espero que vocês gostem. Esse caso ele é bem antigo, ele aconteceu no Kansas, nos Estados Unidos, pra variar, né, sempre é nos Estados Unidos, em 1870, num lugar chamado Labette County. E eu esqueci de falar, né, mas vocês já devem ter percebido que quem tá fazendo o episódio extra hoje sou eu, a Marisa. O Thiago ia gravar junto, porém ele não conseguiu, mas como o outro episódio extra foi ele que gravou, vai ser hoje eu, né. Hoje sou eu que vou gravar, né, gente? Então eu espero que vocês gostem. Mas voltando, né? Esse caso ele é bem antigo, 1870. Eles são considerados um dos primeiros serial killers dos Estados Unidos. E como eu disse, eles eram uma família. Pelo menos socialmente eles se apresentavam como tal. A família era constituída pelos pais, né? O pai e a mãe, que era o John e a Marlee Bender, junto com os filhos dele, que era o John Jr. e a Kate. Porém, aí que é o pulo do gato, vamos dizer assim. Esses nomes eram nomes falsos, eram os nomes que eles usavam pra se apresentar para as pessoas. Porque, na realidade, o nome deles era totalmente diferente. Na verdade, totalmente para alguns, para outros eram iguais. Mas, enfim, o pai se chamava John Flinkinger. Ele provavelmente tinha uma origem europeia, porém a gente não sabe da onde esse cara veio. Já a mãe se chamava Almira Make e ela era uma mulher que já tinha abandonado 12 filhos. Sim, gente, ela tinha abandonado 12 filhos ao longo da vida dela. Já a filha dela, a Kate, né, que era como ela se apresentava socialmente, se chamava Eliza Griff, enquanto o John Jr. se chamava John Gibhart. E muitas... Peraí que depois, gente, travou, porque apareceu o aviso aqui que a bateria do meu celular vai acabar. E eu não sei porque o iPhone faz isso, no Android ele não faz isso, de travar a live. Mas foi só a notificação de que tá acabando a bateria, tá, gente? Não foi a internet. O iPhone, ele trava quando aparece o negocinho ali de que tá acabando a internet. Enfim, Thiago... Eu tô fazendo a live, depois você corta isso. Quem vai editar é o Thiago. Mas não vai descarregar, gente. Vai durar até o final. Onde que eu parei? Porém, pasmem. Muitas pessoas acham que, na realidade, eles eram um casal e não irmãos, gente. Muita gente acha que eles eram um casal e não irmãos. Porém, a gente nunca vai saber a realidade. Vocês vão entender o porquê a gente nunca vai saber pelo desfecho. E como o desfecho é meio complicado, a gente nunca vai saber. Porém, socialmente, eles se apresentavam como uma família. Peraí. Não tá funcionando, gente?
algumas pessoas tá falando que tá funcionando, gente. Eu não tô entendendo. Tá, como pra maioria tá normal, eu vou continuar. Bom, a família comprou nessa região do Kansas um terreno que equivalia... Quem não voltou, sai da live e entra de novo, porque acho que vai ser o único jeito que vai voltar. Mas vou continuar aqui porque eu tenho que terminar isso, gente. A família possuía um terreno que tinha mais ou menos 160 hectares. E lá eles construíram uma pequena propriedade que servia tanto como pousada como mercearia. Então era meio como se fosse um galpãozão. A parte da frente tinha a mercearia, onde eles vendiam chumbo, secos e molhados, bebidas, tabaco, pólvora, bem essas coisas de pousada, assim, de anos antigos, vamos dizer assim. E atrás eles tinham a pousada, né, porque essa pousada, ela ficava numa estrada, e era uma estrada que era muito utilizada para as pessoas que estavam indo para o oeste dos Estados Unidos. Então, muitas pessoas passavam por lá e precisavam descansar. E como as pessoas precisavam descansar, elas acabavam ficando na pousada dos Benders. E além de tudo isso, né, além de pousada e de mercearia, eles também vendiam algumas refeições. Então, em tese, esse local era um local seguro para descanso dessas pessoas que estavam viajando. Bom, o ambiente ele não era muito grande, ele era uma espécie de um galpãozão. E o que acontece? Ele era dividido por uma cortina. E essa cortina, ela meio que dividia, assim, a cozinha, o local, uma salazinha, assim, uma mesinha onde a família ficava. E uma parte de trás que a pessoa que ia pra pousada não sabia exatamente o que tinha ali atrás daquela cortina. E na frente, como eu disse, ficava tanto a recepção da pousada e a mercearia. Só que o que acontece? Essas pessoas que se hospedavam na pousada dos Benders morriam. Então, lembra que eu disse? Não era um local seguro, porque eles matavam as pessoas que se hospedavam lá. Então, nem tinha uma pousada de verdade. Era tudo uma grande emboscada. E o que acontece? Como que eles atacavam essas vítimas? Primeiro, a pessoa tinha interesse em se hospedar na pousada deles. E depois disso, eles atacavam com base em 2 elementos. O elemento da sedução e da surpresa. Então, geralmente, né, os assassinatos eles aconteciam por dinheiro. Então, eles matavam essas pessoas para roubar o dinheiro delas. E depois, em alguns casos, né, não muitos, eles matavam por prazer mesmo, por vontade de matar. Mas, na maioria das vezes, foi para roubar o dinheiro dessas vítimas. Os crimes sempre aconteciam no mesmo lugar. Falei errado, vou ter que repetir. Os crimes sempre aconteciam no mesmo lugar e da mesma forma, que era na sala de jantar, que, como eu disse, ela era dividida por uma cortina escura. Então, tinha a sala de jantar e a filha, principalmente a Kate, por ser a filha mais jovem e bonita, ela seduzia essa pessoa que estava, né, que geralmente era um homem que se hospedava lá, e ela ficava seduzindo. A mãe também dava uma enrolada, ela servia um jantar, e a pessoa, ela ficava sentada de trás dessa cortina. Então, ela não conseguia ver o que estava acontecendo atrás dela. Então, quando a vítima estava bem distraída, a filha estava distraindo bem ela, o pai e o filho saíam de trás dessa cortina com martelos e atacavam a vítima, e ela acabava morrendo. E muitos hóspedes ricos se hospedavam. E muitos hóspedes ricos... Oh, meu Deus... E muitos hóspedes ricos se hospedavam nessa pousada, né? Então, por isso, eles conseguiam uma quantidade muito grande de dinheiro. E o que acontece, né? Depois que eles atacavam a vítima, geralmente eles cortavam a garganta. Vou repetir porque achei que ficou ruim. Deixa eu dar um gole, eu fico também engasgada. Esse é o lance do podcast, gente. Pra quem tá aqui na live. A gente tem que ficar repetindo até achar que ficou bom. Então vamos repetir de novo para ficar bom no podcast. Geralmente a vítima ela tinha a garganta dela cortada, então era uma
morte, assim, bem brutal. Então, depois que a vítima caía no chão morta, eles arrastavam ela para de trás da cortina e lá tinha um alçapão. Eles colocavam o corpo da vítima debaixo do alçapão, onde tinha uma espécie de um porão, e depois disso eles reuniam, né? A família se reunia, eles tiravam a roupa do cadáver e depois, né, eles procuravam, né, por esses itens, né, que poderiam ser itens de valor, tanto dinheiro, cavalos, enfim, tudo que vocês possam imaginar, relógio, coisas de ouro, joias, tudo que a vítima tinha, eles roubavam, tudo que era de valor, eles roubavam. E depois, né, nos primeiros dias eles escondiam ali mesmo, né, nesse porão, e depois eles colocam esse corpo, né, eles tiram esse corpo de lá e levam, né, colocam no pomar, né, era uma propriedade muito grande e tinha um pomar. E nesse pomar eles enterram os corpos, né? Tanto que a polícia vai encontrar vários corpos lá depois. Peraí que travou a live aqui de novo, Thiago. Tá difícil, hoje a internet tá bem ruim. Aqui, acho que é por causa da chuva. Travou. Travou, gente. Voltou. Voltou? Então, eu vou dar uma resumida pra vocês, né? Eu já terminei de gravar aqui no podcast, mas eu vou dar uma resumida pra vocês. Eu falei que depois que eles matavam a vítima, geralmente eles cortavam a garganta, eles colocavam o corpo num porão que ficava debaixo, assim, da casa. Eles tiravam a roupa, pegavam todos os itens de valor que a pessoa tinha e depois de alguns dias eles tiravam o corpo do porão e enterravam esse corpo no pomar que ficava próximo da casa. Então, era isso que eles faziam com os corpos, né? Vamos continuar? Bom, os crimes aconteceram em cerca de um ano, entre os anos de 1872 e 1873. E até hoje não se tem certeza sobre quantas pessoas passaram por esse local. A gente até tem uma lista que você consegue encontrar facilmente na internet de algumas das pessoas que acreditam que tenham passado por lá, ou pelo menos dos corpos que foram encontrados no local e que foram identificados. E também a gente consegue ter uma noção do estado que o corpo estava e o que foi roubado dessa vítima. Eu vou ler aqui rapidinho alguns exemplos de pessoas que passaram pela pousada e acabaram morrendo. Em 1872, um homem chamado Henry Maxim foi lá na pousada, né? E ele teve $36 roubados e cavalos que ele estava trazendo junto com ele. O corpo dele foi encontrado mutilado. Claro que você ouve e pensa, $36 é pouca coisa. Hoje em dia, em 1872, $36 era muito dinheiro, gente. Era muito dinheiro. Em 1873, eles encontraram o corpo de um homem chamado... Falei errado. Vou ter que falar de novo. Falei errado, vou ter que falar de novo. Tá. Lembrando que a polícia só vai descobrir todos... Tá difícil. Lembrando que a polícia só vai descobrir quem cometeu esses assassinatos muito tempo depois, né? Mas a gente tem levemente uma ordem cronológica das vítimas, né? Outro exemplo é de 1873, quando um homem chamado George foi até essa pousada junto com uma menina que nunca foi identificada. Pode ter sido filha dele, não sabemos exatamente. E ele teve roubado $1.900, que era muito dinheiro para a época. Outro exemplo, também de 1873, é do Johnny Bowley, que foi encontrado em um poço e ele teve roubado $10, repetir de novo. Uma carruagem individual vermelha e uma cela que valia $850. Então, assim, gente, era mais ou menos isso, né? Só para vocês terem uma noção, vocês conseguem achar a lista completa na internet. E, além disso, infelizmente, muitas pessoas nunca foram identificadas, né? A gente não sabe quem foram essas pessoas. Aí vocês devem estar pensando, né? Como que descobriram? Na verdade, demorou bastante tempo até para a polícia descobrir o que
Na verdade, demorou até bastante tempo para a polícia descobrir o que estava acontecendo por lá. Mas tudo acontece depois que um hóspede chamado William York acaba sumindo, né? Não gostei do jeito que eu falei. Não gostei do jeito que eu falei. Bom, vou falar de novo. Tudo é descoberto depois que um cara chamado William York acaba desaparecendo. O que acontece, né? O irmão dele, que era o Ford Scott, acaba dando falta do irmão. Só que o que os Benders não sabiam era de que o William tinha conseguido se comunicar. Não gostei do jeito que eu falei. Deixa eu pensar. Peraí. Tá. Vou começar tudo de novo, tá, Thiago? Aí você deve estar pensando, né? Como que a polícia conseguiu descobrir o que estava acontecendo? Tudo acontece depois que um homem chamado Ford Scott acaba dando falta do irmão dele, que se chamava William York. Só que o que os Benders não sabiam era de que o William tinha conseguido se comunicar com o irmão dele, o Ford, antes dele ser assassinado. Então ele conseguiu informar qual era o local que ele ia se hospedar, porque ele tinha enviado uma carta para o irmão. Então, quando o irmão dá falta dele, ele vai até o local. Então, o Ford, ele era amigo de policiais, ele era militar, tinha toda essa questão. Ele chega na casa dos Benders e ele começa a conversar com os Benders, né, que o irmão dele tinha desaparecido, que ele não tinha recebido mais notícias dele e que lá era o último local que ele sabia que o irmão dele tinha frequentado. Nisso, ele é convidado para entrar, né? Os Benders estavam ali tentando distrair, falar que não sabiam, que o irmão dele já tinha ido embora, né? Continuado a viagem dele fazia tempo e de acordo com a lenda, o Ford teria visto em cima da mesa dos Benders um colar, sabe, um relicário, que é aqueles colares que guarda foto e desenhos, enfim, dentro. Ele conseguiu ver um relicário que pertencia ao irmão dele em cima da mesa dos Benders. Então, rapidamente o Ford se ligou do que estava acontecendo, ele fez de conta que ele não tinha visto esse relicário ali em cima, e então ele foi disfarçadamente embora e chamou a polícia. Só que o que acontece, né? Ele sabia que aquele colar pertencia ao irmão dele, porque dentro tinha uma foto da filha e da esposa, né? Então, ele sabia que aquele colar era do William. Então, ele vai embora, o xerife vai no dia seguinte até o local, só que, no entanto, não gostei do que eu falei, vou fazer de novo. Então ele vai embora, ele chama o xerife da cidade, porém o xerife só comparece ao local no dia seguinte. E nisso, gente, pasmem, a família já tinha fugido. Eles já tinham desaparecido. Então os policiais, obviamente, ficaram incrédulos e eles começaram a investigar o local. E aí, logo de cara, eles encontraram 12 corpos desenterrados. Não falei errado. E logo de cara eles encontram 12 corpos enterrados. E o que acontece, né? De acordo com a investigação da polícia, eles acreditam que ao todo a família, nesse período de 1 ano, cometeu 20 assassinatos. Porém, esse que é o lance. Por isso que eu falei que o final desse caso dava esse nervoso, né? Da gente não saber o que tá acontecendo. Porque os Benders, gente, eles desaparecem. Eles desaparecem e até hoje a gente não sabe o que aconteceu com eles, porque eles nunca foram encontrados. A polícia nunca conseguiu encontrar nenhuma pista sobre o que aconteceu com eles. Eles conseguiram fugir um dia antes da polícia chegar até o local. Então eles já sabiam que a polícia iria aparecer, então eles conseguiram fugir. O máximo que a gente tem são algumas lendas sobre o que aconteceu com os Benders. Muitas lendas dizem que eles morreram. Muitas lendas dizem que eles foram assassinados por um grupo de justiceiros, que eles foram linchados pela população. Porém, muitos...
E essas lendas, né, de que eles teriam sido mortos pela população são bem terríveis, assim, na verdade, né? Algumas dizem que eles foram carbonizados, que eles foram esquartejados, enfim, é uma coisa bem pesada. E como eu disse, algumas lendas dizem que eles permaneceram vivos, que eles conseguiram sobreviver. Então a gente não sabe ao certo o que foi que aconteceu com eles, a gente não sabe. Porém, né, a gente fica esse mistério no ar. Depois, né, vocês aí que são apoiadores, se vocês ainda não estão no nosso grupo do Telegram, manda uma DM pra gente lá na nossa página que a gente coloca vocês no grupo do Telegram. A gente quer muito saber a opinião de vocês, o que vocês acham que aconteceram com os Benders. E assim, gente, nesse caso, eu não faço ideia. Eu não faço ideia o que aconteceu com eles. Eu não tenho nenhuma... Não é que nem alguns outros casos que a gente já contou, que não tem final, porém tem teorias assim que são um pouco mais sustentáveis. Não, esse caso não tem teoria sustentável nenhuma, a gente realmente não sabe o que aconteceu com eles. Como eu disse, a gente nem sabe sequer se eles eram uma família, a gente não sabe, e a gente não sabe o que aconteceu com eles. A gente só sabe que juntos eles mataram pelo menos 20 pessoas e roubaram muitas coisas, né? E como eu falei pra vocês, né? Algumas vítimas eles roubaram $10, 36 dólares. Naquela época era muito dinheiro. Então, se eles conseguiram fugir, não sei, eu acho que eles teriam uma grana pra conseguir se manter por um bom tempo, né, gente? Porque em 1800 essa grana que eu falei pra vocês era muita coisa. Bom, mas enfim, comentem lá depois o que vocês acharam, qual é a teoria de vocês, a gente quer muito saber, a gente espera de verdade que vocês tenham gostado desse episódio extra, e caso você, apoiador, conheça outro caso que assim como esse é mais curtinho, é mais dinâmico aqui pra gente conversar, manda pra gente que a gente traz no episódio extra ou no episódio oficial. Espero de verdade que vocês tenham gostado e até o próximo episódio.